de hoje você vai aprender como usar o módulo Display LCD conectado a uma placa Raspberry Pi Pico. Isso mesmo, pessoal. Aliás, será que existe alguma semelhança entre ligar um display no Arduino ou ligar esse display no Raspberry Pi Pico? Então fica até o final desse vídeo para você descobrir essa resposta e ainda ver aqui na prática como usar esse módulo aqui. Vamos aprender como programar um Raspberry Pi Pico e ligar ele nesse display, que pode servir, por exemplo, como a tela de um menu nos seus projetos Maker. Porque olha, afinal de contas, esse aqui é o primeiro vídeo da segunda temporada da nossa série Desafio Maker Powered by Petrobras. Exatamente, pessoal, começou oficialmente o segundo desafio. E como já deu aí para perceber, o tema dessa temporada tem tudo a ver com o Raspberry Pi Pico, assim como o prêmio também, viu? Fique ligado. Você quer saber então qual é o tema e aprender como ligar o display LCD no Raspberry Pi Pico? Então vem comigo! O meu nome é Flávio Guimarães e sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Brincando com Ideias. Há quase 30 anos eu trabalho desenvolvendo tecnologias, software, amo Arduino, eletrônica, e para compartilhar com vocês essa paixão, eu criei o canal Brincando com Ideias e também os cursos arduino.net e robótica.net. Os dois cursos mostram com conteúdos práticos que usando o Arduino você também pode criar os seus próprios projetos de tecnologia. Entra no link que está aqui na descrição e conversa com a nossa equipe lá no chat. Eles vão tirar todas as suas dúvidas e ajudar você a começar a sua jornada Maker. E por falar em Maker, como eu disse na abertura desse vídeo, começou a segunda temporada do Desafio Maker, em parceria com a Petrobras. Então, você está ligado aí? Vamos nessa? Olha, a gente se despede da temporada de robótica e começa agora uma nova fase, ou seja, um novo desafio. E qual o tema desse novo desafio? A segunda temporada ela é voltada para o Raspberry Pi Pico com MicroPython. Assim como na primeira temporada, teremos conteúdos sobre alguma tecnologia, e dessa vez ligadas ao Raspberry Pi Pico e ao MicroPython. Olha, teremos podcasts no nosso grupo do Telegram e até 2 mini-aulas detalhando o projeto que vocês devem criar. E nós também vamos retomar as regras do desafio. A gente vai deixar o desafio dessa etapa ainda mais simples para que todos possam participar. Aliás, se quiserem relembrar essas regras, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist do Desafio Maker. Então assiste lá para você saber tudo o que está acontecendo por aqui. Olha, mas não se preocupa, eu vou retomar aqui com vocês, alguns detalhes importantes ao longo dessa temporada, tá? A gente vai passar para vocês tudo direitinho. Ou seja, pessoal, em resumo, o desafio segue no mesmo formato. O que vai mudar mesmo é o tema e o projeto que vocês terão que construir lá no final. Bora então participar? Olha, a pessoa que vencer o desafio também será anunciada numa live e vai receber um prêmio que é o desejo de muitos makers, principalmente aqui no Brasil. Você quer saber o que é? Que prêmio será esse? Olha, nada mais, nada menos do que um Raspberry Pi novinho na caixa, o Raspberry Pi 4. E também um Raspberry Pi Pico para você fazer par aí com aquele que você usou no desafio. Assim você vai ter um Raspberry Pi e 2 Raspberry Pi Picos para você fazer projetos muito legais. É isso aí, pessoal. Quem ganhar vai levar essas 2 placas para casa. São perfeitas para aprimorar as suas ideias de tecnologia, criar projetos como videogames ou circuitos de sistemas embarcados. E olha só que legal, pessoal! No vídeo de hoje, você já vai começar justamente com um sistema embarcado. É um display LCD e vamos aprender como conectá-lo na placa Pico. Mas antes de dar aqui um zoom na bancada, um aviso muito importante, pessoal. Para acompanhar o que nós vamos ver hoje, vocês já precisam estar com seu Raspberry Pi Pico preparado quanto à instalação dos programas básicos.
Então, são aqueles primeiros passos da placa, como ter feito o download do firmware e a IDE Tone, que você baixa lá no site oficial da Raspberry. Se vocês tiverem alguma dificuldade nessa preparação, então entra no link que eu estou deixando no card, aqui também, para você ver lá a aula que nós fizemos, também aqui no canal, sobre a instalação dessa placa e também desses programas no Raspberry Pi Pico. Lá você vai ter tudo bem detalhadinho, bem explicado, o como deixar a sua placa pronta para então começar com o circuito como o que temos hoje aqui. Combinado? Feito isso, então vem cá comigo, vamos aprender o como usar esse módulo, o Display LCD. Primeiro vamos falar das conexões, o como que a gente faz as ligações entre o Raspberry Pi Pico e o display. Aqui na tela eu deixei o desenho do esquema para vocês e esse desenho também está aí na descrição do vídeo para vocês baixarem. E veja que a instalação ela é bem simples por conta dessa plaquinha, que na tela ela está azul aqui, mas normalmente a gente encontra ela nessa cor preta. E essa plaquinha ela é a responsável por fazer a adaptação de todos esses 16 pinos do display em apenas 2 pinos de comunicação com o Raspberry Pico. Outros 2 de alimentação, VCC ligados em 5 volts e o preto ligado no GND. Então veja que nós temos aqui, olhando na placa Raspberry, dessa forma, então o primeiro pino aqui de cima é o 5 volts e depois, pulando um, nós temos o GND, aliás, aqui nesse fio preto. Os 2 de comunicação estão ligados aqui no pino 1 e 2 do Pico. Tá? O 1 ligado no SDA e o 2 ligado no SCL. Se fosse um Arduino aqui, pessoal, como a gente está utilizando esse módulo, tá? Que é um conversor I2C, I2C é essa comunicação com apenas 2 fios, é uma comunicação serial, então se fosse um Arduino nós teríamos a ligação muito parecida, tá? Ou seja, também teríamos esses 2 fios ligados em portas do Arduino. Se você tiver um display sem esse módulo I2C, então o que a gente vai ver hoje aqui, da forma em que a gente vai ver, não é possível você utilizar no Pico. Tá? Então já a recomendação é que você tenha um desses displays com o módulo I2C. E hoje é muito fácil você encontrar esse display já com o módulo soldado. Esse que você está vendo aqui, exatamente, eu já comprei ele dessa forma, ele já veio pronto, então eu apenas faço a ligação dos 4 fios lá no Pico. Entendida então a conexão, vamos agora para a programação. E falando de programação do Pico, olha, eu estou utilizando aqui o programa chamado Tone. Tá vendo aqui em cima, olha, T-H-O-N-N-Y. Esse Tone, ele é bem bacana porque ele já está preparado para trabalhar com o Pico e é nele que nós vamos programar na linguagem MicroPython. Essa é uma outra diferença com a programação no Arduino. Lá no Arduino a gente faz a programação em C++, e aqui a gente utiliza o Python. E olha só que bacana, eu acho que a gente fez um trabalho aqui para facilitar para vocês, principalmente para quem já entende, quem já está mexendo com o Arduino, vocês vão conseguir já fazer um paralelo aqui com o MicroPython do Pico. Então olha, a gente colocou do lado, em comentário, em cinza, como que seria a programação em Arduino, no C++. E aqui do lado esquerdo nós temos a programação em MicroPython, como não está com comentários, então é o que nós vamos carregar aqui no MicroPython. E falando, ou melhor, aqui no Pico, e falando de programação do Pico, nós temos 2 formas de rodar um programa nele. Ou, como nós estamos acostumados com o Arduino, que é carregando o programa lá dentro. Essa é uma forma em que a gente vai compilar aqui o programa em MicroPython e ele será carregado. Tá? E lá carregado, ele será executado lá pelo próprio Pico. Agora, a segunda forma de se carregar um programa é você fazer com que a programação será executada no computador, ligado com o cabo, o computador é que vai mandando os comandos e o Pico vai executando. Essa forma é chamada de interpretada,
Ou seja, a primeira é a forma compilada. Compilamos o programa, carregamos o programa no Pico e ele vai lá e executa, então ele passa a não depender do computador. A segunda forma é interpretada. Então nós não compilamos, nós programamos e quando nós damos aqui um executar, cada um dos comandos são enviados separadamente lá para o Pico. Então olha só, aqui eu estou rodando da forma interpretada. Então veja que se eu parar aqui a programação, ele para, tá vendo aqui o contador, olha, parou em 6. Se eu rodar, ó, play, aí ele volta no início do programa e está rodando agora de acordo com o que a gente programou. Tá vendo? Ele está mostrando, inclusive, nesse exemplo aqui, pessoal, a gente deixou as diferentes opções para vocês trabalharem com esse display. Então, esse programa, além de você testar, né, usar ele para testar, você tem aqui diferentes exemplos de coisas muito úteis para você fazer com o display. Uma escrita de um texto, como você controla o cursor para que ele apareça ou não, piscar a luz de fundo, como vocês estão vendo agora, um contador com partes de texto fixas no display e partes variando, que é o contador, sem que tudo fique ali piscando. Também tem um exemplo aqui, olha só, hein? Não esquece do joinha aqui nesse vídeo, olha o trabalho que a gente teve aqui para deixar já tudo preparado com exemplos para vocês baixarem aí de graça, né? Só pedimos aí o seu like e, se possível, compartilhar, claro, com alguém que se interesse, né? Não adianta sair compartilhando com todo mundo e essas pessoas vão até se irritar com você porque elas não têm nenhum interesse nesse conteúdo. Compartilha com quem tem interesse, que vai ajudar demais a gente. Bom, então, entendendo isso que temos, ou como compilar ou como interpretar, aqui eu vou mostrar para vocês o como carregar das duas formas. Primeiro lugar, uma vez que vocês abrirem o Tone, vocês vão vir aqui embaixo e selecionar que vocês vão utilizar ele com o Raspberry Pi Pico em MicroPython, tá? Porque o Tone ele serve também para outras placas, tá? ESP32, olha só que legal também, hein? Não é só o Pico. Mas aqui a gente selecionou o Pico. Depois nós abrimos o programa e para trabalhar junto com esse display, nós já encontramos esses dois programinhas que estão disponíveis para vocês baixarem também aí com o link na descrição. E esses programas a gente pode considerar eles como também bibliotecas. Olha, a biblioteca LCD API, né, está aqui criando uma classe e aqui nesse outro programa ele também cria a classe I2C LCD. Então, exatamente como está, você não precisa mudar nada nesses dois arquivos, tá vendo? O LCD underline API e o Pico underline I2C underline LCD. Esses dois arquivos você simplesmente precisa copiar aí para sua pasta, abrir com o Tone e aí então esse terceiro, que é o programa propriamente dito, que a gente fez, que utiliza dessas duas classes, ou seja, essas bibliotecas que nós temos aqui à disposição para vocês. O sketch aqui, o Q0712, também está disponível aí na descrição. Esses três estão disponíveis, então se você quiser rodar dessa forma que vocês estão vendo, de forma interpretada, é só colocar os três na mesma pasta, abrir os três aqui com o Tone, vir aqui nesse 400, no 712 e dar um play. Olha lá, venho aqui, tá vendo? Coloco um play e pronto, ele já vai executar. Agora, se a gente quiser carregar esse programa no Pico, o que nós precisamos fazer é, cada um desses arquivos nós precisamos salvar lá no Pico. Então lembrando que o Pico já precisa estar preparado e aquele vídeo que a gente deixou no card aqui ensina passo a passo, ou seja, desde que você comprou o Pico, tá? Passando por todos os passos para que ele fique preparado para a gente chegar aqui nesse ponto. Então assiste lá se o seu Pico ainda não está preparado. Inclusive lá a gente te dá dica de onde você compra o Pico. Tá? Independente do país em que você está, você vai lá, a gente ensina você a ir lá no site oficial do Raspberry e pesquisar as lojas oficiais. Então fica a dica aí lá naquele vídeo lá. Tá com o Pico, tá tudo preparado, então você vai fazer o seguinte. Aqui vamos selecionar um por vez, vamos ver em arquivo e clicar em salvar como.
olha só, se ele está conectado na porta USB, está preparado da forma em que a gente ensinou lá no outro vídeo, e aqui embaixo, né, está como MicroPython Raspberry Pi Pico, então ele vai trazer essa pergunta aqui na tela. Se você está querendo salvar esse programa no computador ou no Raspberry Pi Pico, então vamos clicar no Raspberry Pi Pico. Só que olha só, ele está rodando, né? Vamos parar aqui a execução dele. Eu desconectei o cabo, né? Porque eu estava parando aqui, alguma coisa bugou aqui que ele não estava parando sozinho. Então eu parei, olha lá. Agora se eu quiser rodar, vamos só testar, rodando, olha, está rodando, normal, e vamos ver se ele para agora. Parando. Acho que agora está parado, então agora sim a gente vem em salvar como e Raspberry Pi Pico. Olha só, agora, como ele está parado, não está executando de forma interpretada, né? Porque senão conflita a interpretação que ele está fazendo do programa, se comunicando com o Pico, conflita com essa carga do programa lá na placa. Então aqui a gente está vendo os 3 programas que já foram carregados na placa. No seu caso, provavelmente não vai aparecer nada, então aqui você vem embaixo, escreve exatamente o mesmo nome do arquivo. Tá? Então, eu estou carregando aquele lá, então eu venho aqui em LCD, eu vou só clicar aqui, mas seria a mesma coisa que vir aqui embaixo e escrever, tá vendo? lcd_api.py, aí eu dou um OK. Aqui ele está me perguntando se eu vou sobrescrever, né? Vou falar que sim, mas no seu caso eu acho que ele não vai nem perguntar isso porque é a primeira vez que você está gravando esse arquivo lá. Se você alterar alguma coisa no arquivo, então aí sim você vem aqui, salva de novo, sobrepõe para ficar atualizado lá na placa. Esse outro eu já tinha feito e esse aqui também, como vocês viram, olha lá, salvar como, opa, não cópia, vamos lá, salvar como, e aqui olha, Raspberry Pi Pico, então eu seleciono esse nome aqui e dou um OK. Bom, a questão agora é o seguinte, pessoal, antes de continuar aqui, se eu quiser que o programa esteja lá, mas ele rode automaticamente quando nós ligarmos o Pico, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o nome desse arquivo de main. Main em inglês é principal. Então, se a placa encontrar esse arquivo, esse programa chamado main.py, o que ela vai fazer? Ela vai carregar automaticamente quando ligada. Então, olha, salvei, né, aqui não está rodando nada, e aqui eu vou dar um reset na placa. Vamos acompanhar. Olha, aliás, eu vou desligar, né, vou ligar novamente. Pronto. Vejam que ele já entrou em execução, né? Olha lá, já está executando o programa, não estou rodando nada aqui no computador, e sim, ele está rodando direto na placa. Então, agora que a gente já entendeu como carregar ou de forma interpretada ou de forma compilada, o que a gente vai ver aqui é o programa em si, o programa principal, onde nós temos as lógicas do que a gente está vendo funcionar aqui no display. Então, olha só, nós temos aqui em cima o uso das bibliotecas, semelhante ao include lá do Arduino, né, que são essas bibliotecas que a gente está utilizando aqui, e também a biblioteca Time, que ela é útil para que a gente tenha ali o delay, né, essas pausas que a gente está vendo na execução. Depois nós temos essa parte antes desse while, que é semelhante ao void setup lá do Arduino, ou seja, tudo que a gente quer que seja executado ao iniciar, né, para que ele se prepare para depois executar o programa principal. Nesse caso aqui, então, ele está definindo, olha só, em que pinos, né, em quais pinos estão ligados o display, o I2C, o endereço também, ele está procurando pelo endereço, tá? E aqui ele está definindo um objeto LCD para que a gente tenha o controle sobre o display daqui para baixo. Uma vez que ele já está preparado, então a gente pode usar o putstr para escrever um texto, semelhante ao print, né, o lcd.print lá do Arduino. Depois nós temos o move_to para mudar o cursor do display de posição.
semelhante ao set cursor, e aqui a gente vai definir a linha, né, qual linha que a gente quer e qual coluna que a gente quer escrever. Lembrando, pessoal, que essa numeração começa do 0. Então, 0 e 1 significa a linha 0, ou seja, a primeira linha, e coluna 1 seria a segunda coluna, né? Então, lá nessa posição, não, desculpem, ao contrário, gente. A primeira é a coluna e a segunda é a linha. Então, ele vai na segunda linha, na coluna 0, e vai escrever esse outro texto aqui com ideia, tá bom? Depois, olha só, sleep 5 é semelhante ao delay 5000, tá? Então, no Arduino nós temos o tempo em milissegundos, já no MicroPython nós temos o tempo em segundos. Se eu quiser menos do que 1 segundo, então eu coloco ponto, né? 0,5 seria meio segundo, equivalente ao 500 lá do delay. Aqui o clear, né, para ele limpar a tela. E assim por diante. Aqui vocês têm, olha lá, blink cursor para desligar o cursor, tá vendo? Os comandos estão todos aí para você dar uma olhada e entender o que faz cada um dos comandos. Então exatamente o que você está vendo funcionar é a execução desse programa para que você tenha aí como exemplo e possa fazer os seus projetos. E aí, você gostou de aprender mais um pouco sobre como nós podemos fazer os circuitos, né, como vocês viram hoje? Usando aqui a placa Raspberry Pi Pico. Então deixa um like aqui nesse vídeo e olha, lembra de comentar aqui embaixo o que mais nós podemos trazer usando o Pico, né? E também a linguagem MicroPython, que é muito poderosa, hein? Olha, vem muito mais conteúdo por aí, aqui nos próximos vídeos, no Desafio Maker, oferecido pela Petrobras. Essa segunda temporada está só começando, então fiquem ligados aqui no canal e também no nosso grupo do Telegram, para vocês receberem as notificações das próximas etapas. E de quando também nós teremos a primeira mini aula com todos os detalhes do desafio. E te garanto que esse desafio vai estar bem mais fácil e olha, para que todos possam participar. Vamos lá, capricha e vamos ver se você vai ser o ganhador, o mais criativo, o mais inovador. Combinado? E pessoal, vejam só os comentários que recebemos aqui nessa semana. Olha só que bacana o que vocês mandaram aqui para o canal. Obrigado, pessoal, tanto pela interação quanto o prestígio que vocês dão para os conhecimentos que nós dividimos aqui no nosso canal. Já vão aquecendo aí os motores para esse segundo Desafio Maker, hein? Porque ele promete ser bastante disputado. E aproveitem, pessoal, para maratonar os conteúdos que já tem por aqui, para você somar com os próximos vídeos e continuar o aprendizado de tecnologia, sempre de forma assim descomplicada, mas principalmente muito divertida. Obrigado pela sua participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!